História 4. A garotinha da chuva. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse desabando, lavando a estrada de barro que cortava o interior esquecido do estado. Marcos segurava firme o volante de sua caminhonete, os pneus atolando em poças cada vez mais fundas, como se a própria terra quisesse engoli-lo. Relâmpagos riscavam o céu, revelando por breves instantes as árvores retorcidas que margeavam a estrada, como braços esqueléticos prontos para agarrá-lo. O limpador de para-brisa mal dava conta de afastar o dilúvio. A cada metro percorrido, uma sensação incômoda crescia em seu peito. Uma pressão invisível, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, ele a viu. No meio da estrada, uma garotinha. Estava parada, sob a chuva torrencial, com um vestido branco ensopado e sujo, os cabelos grudados no rosto pálido. Não devia ter mais do que 7 anos. Marcos freou bruscamente, os pneus derrapando perigosamente no barro. O coração disparou. Olhou ao redor. Nada. Nenhuma casa próxima, nenhum carro, nenhum sinal de que alguém poderia ter deixado uma criança ali, sozinha, naquela estrada isolada, em plena tempestade. Marcos desligou o motor. Respirou fundo e saiu do veículo, puxando a capa de chuva que sempre deixava atrás do banco. Deu alguns passos em direção à menina. Ei, tá tudo bem? Tá perdida? A garotinha não respondeu. Permanecia imóvel, encarando o chão. A água escorria de seus cabelos como rios silenciosos, formando pequenas poças aos seus pés descalços e enlameados. Marcos se aproximou mais, inclinando-se. Onde estão seus pais? Nada. Foi quando a menina levantou lentamente o rosto. E ele viu. Os olhos dela eram completamente negros, sem íris, sem brilho, sem nada. Apenas um vazio abissal, como 2 fendas abertas no tecido da realidade. O trovão explodiu tão forte que Marcos instintivamente recuou 2 passos, escorregando e quase caindo na lama. A menina então sorriu. Um sorriso que não pertencia a uma criança. Era largo, tenso, frio, como o de uma marionete quebrada. E sem emitir um som, ela virou-se e correu, desaparecendo entre as árvores à margem da estrada. Marcos ficou paralisado, o coração batendo tão forte que podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Não pode ser, murmurou. Olhou para o matagal onde a menina havia sumido, mas não havia nem sinal de pegadas, nem o som de galhos quebrando. Nada. Como se ela nunca tivesse estado ali. Decidiu entrar no carro e ir embora. Ligou a caminhonete, acelerou e seguiu pela estrada. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Cada raio que cortava o céu parecia iluminar silhuetas nas árvores, sombras que se mexiam rápido demais para serem animais comuns. O GPS indicava que faltavam apenas 20 minutos até a cidade mais próxima. Mas, após dirigir por quase meia hora, percebeu que continuava passando pelo mesmo trecho. Uma curva acentuada, seguida de um velho tronco caído parcialmente no acostamento. Olhou para o painel e o GPS estava congelado. Droga! Murmurou, dando um tapa no aparelho. Nada. A tela apagou de vez. A chuva apertava, tornando a estrada ainda mais indistinta. De repente, na próxima curva, lá estava ela. A mesma garotinha. No meio da estrada. O vestido branco, a cabeça baixa, os braços ao lado do corpo. A mesma pose congelada e antinatural. Marcos freou violentamente, quase perdendo o controle do veículo. Não, isso não é possível. Olhou ao redor. Novamente. Nada. Desligou o motor, respirou fundo e ficou ali, parado, tentando pensar. Mas, no espelho retrovisor, viu a garotinha, sentada no banco de trás. O rosto pálido, os olhos negros, o sorriso imóvel, olhando diretamente para ele. Marcos gritou e saiu correndo do carro, tropeçando na lama, se sujando inteiro. Olhou de novo para dentro do veículo. Estava vazio.
O banco de trás limpo, seco, como se ninguém nunca tivesse estado ali. A respiração ofegante e a adrenalina o faziam tremer inteiro. Decidiu correr pela estrada, a pé, sem olhar para trás. Os passos afundavam na lama. O frio cortava sua pele, e a chuva parecia zombar dele, sussurrando palavras incompreensíveis entre as folhas das árvores. Depois de alguns minutos correndo, percebeu, lá na frente, de novo, a mesma menina. Parada no meio da estrada, como uma estátua abandonada pelo tempo. Marcos não conseguia mais gritar, nem correr, nem pensar. Simplesmente caiu de joelhos, exausto, rendido ao horror inexplicável daquela noite. E então, a garotinha se moveu, caminhando lentamente em sua direção. Os pés descalços, não fazendo barulho algum na lama. Parou bem à sua frente. Inclinou a cabeça e sussurrou, pela primeira vez: "Não adianta fugir." E desapareceu. Simplesmente sumiu, como se fosse feita de névoa. Marcos ficou ali, sozinho, encharcado, coberto de lama e medo, sem saber se aquilo tinha acontecido ou se sua mente finalmente havia se partido. Na manhã seguinte, foi encontrado por um caminhoneiro, vagando pela estrada em estado de choque, incapaz de dizer seu próprio nome. Até hoje, quando perguntado sobre aquela noite, Marcos só consegue repetir num sussurro sem vida: os olhos negros. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você.